vigiando o ladrão. E durante o dia eu fui orando e buscando de Deus uma direção para compartilhar com vocês. Então, eu estou baseado esse tema em João capítulo 10, versículo 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia, João 10, 10, na parte A. Em João capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quando eu pensei nesses textos, eu também lembrei de Mateus capítulo 24, versículo 25, em que vai dizer que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele vigiaria para que ela não fosse arrombada. Também outro texto que me veio à mente foi 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Diante desses textos, eu quero falar da primeira personagem, ou o primeiro personagem da minha mensagem, vigiando o ladrão. Eu quero falar do ladrão. Eu sei que esse texto de João capítulo 10, versículo 10, na parte A, pode se referir a um ladrão, literalmente, aquele que vem mesmo para roubar bens. Mas a parte B desse texto, Jesus está falando que ele veio para trazer vida. Então, o cunho aqui é espiritual. E quando eu pensei nesses textos para trabalhar com vocês, ensinar, compartilhar, é que um ladrão, ele é uma pessoa sutil, calculista, artimanhoso, cheio de estratégias. O ladrão, quando ele planeja um roubo, ele tem tempo para fazer todo esse planejamento. Ele calcula horas, dias, o momento exato que ele pode adentrar. Ele é vigilante. O ladrão, ele é um vigilante, porque ele fica, às vezes, dias ou meses, vigiando como é o movimento da casa, como que é as entradas e saídas, como se comportam os donos da casa. Então, o ladrão, ele é muito calculista em tudo, e ele tem tempo. Ele não é apressado, ele não é desesperado. O ladrão, ele sabe armar armadilha. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer que nós precisamos estar atentos e vigilantes quanto às astutas ciladas do diabo, porque ele usa de laços de passarinheiro. E que é um laço de passarinheiro? É algo que você coloca ali e você espera um momento exato em que o passarinho, ele cai na armadilha para atacar. Eu posso falar isso com experiência, porque no tempo passado, quando menino, faz tempo, mas quando menino eu armava, né, aqueles tipos de armadilha para... alguns chamam de arapuca, isso, obrigado, Dejair. E aquelas armadilhas chamadas de arapuca, e eu ficava quietinho, escondido ali, amoitado, como diz, até que o pássaro entrava e pá, quando ela disparava, eu corria e pegava o passarinho. Assim é o ladrão, ele arma, ele não chega de repente. Alguns ladrões são bons até de relacionamento. Primeiro ele cria uma amizade, ele cria um relacionamento estreito, ele te conhece, ele te faz de amigo. Ele até vai na sua casa ou te leva na casa dele para gerar uma confiança.
Esse é um ladrão expert, que ele tem intenções às vezes mais malignas ainda. Ele não só quer roubar o que é material, mas também a vida da pessoa. Tem ladrão que ele usa de amigos, ele usa de pessoas para nos atrair para as suas astutas ciladas. O ladrão, o qual eu me refiro nessa noite, é o diabo. Só que esse ladrão que eu estou falando, que tem todas essas astúcias e tem todas essas artimanhas, esse ladrão, ele não quer roubar o nosso dinheiro. O ladrão que eu me refiro essa noite, ele não quer o seu carro, a nossa casa, ele não quer os nossos bens. O ladrão que eu me refiro essa noite, ele não está interessado quanto você ganhou esse mês, quanto você vai ganhar semana que vem, o quanto você tem guardado. Esse ladrão, ele não rouba bens materiais. Até porque, biblicamente, esse ladrão ao qual me refiro, ele é extremamente rico. Ele é o Deus dessa terra, é o Deus deste mundo. Segundo a Bíblia, diz que o mundo jaz do maligno. E esse ladrão que eu me refiro, ele é tão rico que em Mateus no capítulo 4, ele chega a oferecer para Jesus todas as riquezas da terra se Jesus o adorasse, se prostrasse diante dele. Então esse ladrão que eu falo, ele não quer riquezas, mas ele quer um bem maior. Talvez a forma que eu quero expressar é algo que você talvez não analisa, mas a maior riqueza que nós temos é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa alma. E esse ladrão, ele está totalmente interessado na nossa alma, na nossa fé, na nossa esperança. Esse ladrão, ele não quer roubar dinheiro, ele quer roubar a minha fé. Ele quer roubar o meu coração. Ele quer roubar a minha esperança, ele quer roubar a minha certeza, ele quer roubar a minha convicção. Porque é isso que importa para ele. Porque quando Deus olha para nós, diz: filho meu, dá-me o teu carro, a tua casa, a tua fazenda. Não, Deus diz: filho, dá-me o teu coração. Então o nosso coração, que está relativo à mente, à inteligência, ao pensamento, é isso que esse ladrão veio. Ele quer operar, ele quer fazer o que ele veio determinado a fazer: roubar a nossa mente. Por isso que 2 Coríntios 4:4, a Bíblia vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento, para que nós não vejamos a verdadeira luz do Evangelho, para que a nossa mente seja cauterizada, petrificada, a tal ponto que nós não possamos mais ver a glória de Deus. E quando essa glória de Deus, a presença de Deus, é tirada da nossa vida, perdemos o valor. Esse ladrão, ele quer roubar a nossa inteligência, o nosso raciocínio lógico. Ele quer que nós viremos pessoas incrédulas, pessoas que não acreditem mais em Deus, pessoas que duvidem de Deus, porque a hora que isso entrar nos nossos corações, nós abandonaremos a fé, abandonaremos a igreja, abandonaremos os nossos princípios e vamos viver como outrora. E aqueles que estavam destinados ao céu, ele quer tirar desse destino do céu e levá-los para o destino do inferno, para a perdição. Nos dias atuais, eu falei que hoje eu seria como atalaia, como intercessor. Eu quero te dizer que nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, em que já se vão para 4 meses que nós não temos uma vida espiritual, uma vida de culto, uma vida de coinonia perfeita, como dantes.
Eu digo em presencial, embora espiritualmente a igreja continua, a igreja está mais forte do que nunca na questão de oração, mas muitas destas pessoas parece que tiraram férias nessa pandemia da vida espiritual, e era tudo que o inimigo queria. E nesses dias, algumas pessoas baixaram as guardas. Nesses dias, algumas pessoas pararam de orar, algumas pessoas pararam de ler a Bíblia, algumas pessoas deixaram de vigiar espiritualmente, estão sendo roubadas. Algumas já perderam a fé, algumas estão esfriando, algumas estão perdendo a paternidade, alguns estão morrendo, alguns nem se lembram mais da identidade que um dia foi impetrada por Jesus na sua vida. Temos visto e ouvido pessoas que parece que nunca foram cristãs, voltaram a praticarem coisas que faziam antigamente, como se a vida espiritual tivesse de férias. E deixa eu te dizer, Deus não tira férias, e o diabo também não. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos ser sóbrios, inteligentes, precisamos ser atentos, vigilantes, porque a vida espiritual, queridos, em momento algum existe tréguas. Essa pandemia tem um cunho espiritual. Nós sabemos que há um cunho maligno por trás disso. Nós sabemos que é uma preparação ao anticristo. Nós sabemos que há o diabo tentando fechar as igrejas. Mas também há a atitude dele dentro das casas, tirando a paz, roubando o amor, roubando o relacionamento, roubando o pai, roubando o filho, roubando finanças, roubando a fé, roubando o amor. E as pessoas às vezes não estão apercebidas. Não perceberam que essa, aspas, férias que algumas pessoas espiritualmente estão tirando, estão se esquecendo que a tua vida está definhando, o diabo está roubando a tua motivação de viver. Quantas pessoas estão pensando no suicídio? O número de suicídio aumentou desastrosamente. Separações, estupro, violências, feminicídio, roubo, aumentou de uma forma terrível. Muitos pais não suportam seus filhos dentro de casa, as mães idem. Os filhos não suportam seus pais e acham que isso é uma coisa normal, e não é esse novo normal, é porque estão sendo roubados. O diabo está cegando a sua mente, tudo aquilo que foi semeado, toda palavra semeada, o diabo está roubando, está tirando dos seus corações. E a incredulidade aumentando. Alguns não querem mais vir à igreja, não por causa da pandemia, porque às vezes são jovens, têm condições, e além daquilo que disse, a igreja oferece toda a estrutura, mas não vêm porque estão desanimados. O diabo já roubou a sua fé. E é aí que entra o contexto de Mateus, que muitos esfriariam na fé. A perseguição espiritual hoje é muito grande, então o diabo ele está agindo na mente das pessoas, para que as pessoas não consigam enxergar aquilo que um dia ela pode vislumbrar: a fé, a esperança, Jesus, a vida eterna. Muitas pessoas até estão duvidando: será que Deus ainda me ama? Se Deus me amasse, eu não estava vivendo isso. Porque Deus permite isso? Mas é uma forma do diabo minar a mente.
Ele fica à espreita, ele fica nas suas artimanhas, ele fica às escondidas, esperando que você fale, para que ele ouça, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e quando eu falo das minhas mazelas, das minhas fraquezas, das minhas incredulidades, é mesmo que abrir a porta para que ele adentre, e assim ele possa agir e roubar. Essa tem sido uma grande e infeliz realidade na vida das igrejas, na vida de muitos cristãos. Quando na verdade, se é a vontade permissiva, se é uma forma ativa de Deus ou não, não vou questionar. O que eu vou questionar é que quem tem que ser vigilante somos nós. Desde o princípio, Jesus, o nosso Deus, já nos alertou contra o inimigo, contra as suas astúcias. O diabo, queridos, ele não vai aparecer na minha, na sua, na nossa casa e dizer: eu sou o diabo. Olha, eu estou aqui para te arrebentar, para roubar, matar e destruir teus sonhos e projetos. A Bíblia chega a dizer, segundo aos Coríntios capítulo 11, que ele se disfarça até de anjo de luz. Ele pode usar pessoas para nos colocar dúvidas, para tirar as sementes que foram lançadas nos nossos corações, as sementes da palavra viva. São pessoas que às vezes aparecem deturpando os princípios de Deus, uma vez impetrada em nós. E é isso que o diabo quer, o ladrão, ele quer matar a semente que foi lançada na sua vida. Se ele conseguir matar essa semente, ele vai conseguir destruir todo o seu projeto de vida, que talvez levaram anos para você fazer. Eu estava hoje conversando com meu amigo pastor José Roberto. Estávamos falando dos anos de ministérios das nossas vidas, de onde viemos, lá do fundo do poço. E durante essa caminhada de 30 anos que não foram fáceis, de muitas lutas, muitas experiências boas, outras difíceis, de passar necessidade, mas também de superação. Nessa caminhada em que Deus nos foi aprimorando, de uma hora saber viver com muito, outra hora com pouco, outra hora em abundância, outra hora não tendo nada, outra hora recebendo muito, outra hora não recebendo nada, e essas coisas foram nos consolidando, nos trazendo maturidade, confiança, certeza, e nessa caminhada, quando chegamos agora, nós estamos fortes o suficientes, maduros o suficientes, para que não sejamos roubados, ainda que tentados. Porque não existe homem ou mulher que sejam totalmente perfeitos se não for por meio de Jesus. Não há um homem que possa resistir ao diabo se não for por meio de Deus. Por isso que Tiago capítulo 4 versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se não for por Jesus, pelo seu Espírito, a sua palavra, nós não permanecemos. Mas um dia você e eu recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, mudamos a nossa vida, fomos selados pelo Espírito Santo, e isso ninguém pode roubar, queridos. É nosso, é a salvação, é a certeza de vida eterna. Então isso é nosso, é algo precioso que devemos guardar dentro do nosso coração com chaves de ouro, para que ninguém roube. Mas quem guarda somos nós. Porque diuturnamente o diabo anda rugindo como leão, dia e noite, procurando a que ele possa devorar. Ele não quer que o teu casamento seja bom. Ele não quer seus filhos perfeitos. Ele não quer ver você próspero. Ele não quer ver você glorificando a Deus. Ele não, como eu disse, ele não está se importando se você vai ganhar muito dinheiro. Ele não quer que você prospere para você
profanar de Cristo, para você maldizer, reclamar. O que ele não suporta é ver um povo prevalecendo e que continua vigilante, continua orando, continua pessoas firmes, continuam sendo prudentes e continua com a sua fé e firmada nos seus corações e que nada o abala. Isso ele não suporta. E hoje eu quero te dizer, querida, querido, que nunca na história, creio, da nossa geração, até hoje, não houve um momento em que fôssemos tão exigidos em mostrarmos verdadeiramente em quem cremos. Nunca houve um tempo em que a nossa fé fosse tanto provada como agora. Os verdadeiros cristãos realmente continuam firmados, mesmo que não sejam presencialmente, mas estão firmes na sua fé. E obviamente, no momento em que tivermos a liberdade, eles virão para a igreja, para a coinonia. Embora igreja, nós podemos ser em nossas casas, a igreja somos nós, mas a coinonia também somos corpo. E como corpo precisamos estar unidos, vivendo o mesmo propósito, não separados. Mas os verdadeiros cristãos convertidos, que guardaram a fé, que sabem guardar a sua esperança, esses estão firmes. Mas aqueles que não são vigilantes, estão perecendo. E aí, nós nos deparamos com algumas realidades muito difíceis. Porque falta prontidão. Aliás, não é que falta. É porque nós, às vezes, deixamos de ouvir e viver a palavra. Então, nós deixamos de vigiar. Deixamos de estar em prontidão. Deixamos de ser atalaia. Deixamos de orar. De ministrar na nossa casa. De lermos a palavra de Deus. Então, a gente tem observado que algumas pessoas voltaram a beber. Voltaram a fumar. Usar drogas, voltaram para a vida velha, da homossexualidade, do adultério, das mentiras, voltaram a praticar os erros do passado, não aguentaram segurar a fé, permanecer na fé. O diabo conseguiu roubar do seu coração a semente da esperança, da salvação. Mas hoje eu vim aqui dizer, querido, sede sóbrio e vigilante. A vida espiritual não para. Há um povo que ora sim, mas há coisas que Deus não vai fazer por nós, porque quem vigia a vida espiritual, quem vigia contra o pecado, quem vigia sobre a nossa esperança, sobre a nossa fé, somos nós mesmos. E não podemos dizer que não fomos alertados, porque Deus sempre nos alerta. Ele nos alerta pela palavra, Ele nos alerta pelo Espírito, Ele nos alerta pelos profetas, pelos intercessores. Até porque em João 16, capítulo 16, versículo 8 diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Então não há como nós esquecermos disto, porque todo mundo em sua sã consciência sabe o que é o pecado. Todo mundo em sua sã consciência e na vida espiritual sabe fugir da aparência do mal, sabe discernir o que é pecado. E quando eu falo de pecado, eu não estou falando só do original, mas dos frutos dele. Porque nós às vezes achamos que pecado ou pecados piores são adultério, mentiras, as críticas, o roubo, matar. Mas existe
Esses são pecados externos, que eles são externizados na nossa vida para outrem. Mas existe pecado interiores. Coração cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, de críticas, de maus pensamentos terríveis, que são pecados internos que nos consomem, nos matam e nos afastam de Deus. Como diz Isaías capítulo 59, o que nos afasta de Deus são os nossos pecados e as nossas iniquidades. Não é Deus que separa de nós, nós que separamos de Deus. O diabo não é ele que vem pegar as coisas porque ele pode, é porque nós deixamos de vigiar, nós permitimos que o ladrão entrasse. E ele entra, até porque ele é o diabo. Ele é inteligente, ele é um ser sábio, ele é um ser inteligente, ele só não é poderoso, nele não há glória, mas ele é tão inteligente que derrubou 1/3 dos anjos do céu. Então nós não podemos brincar de espiritualidade, não podemos brincar de cristianismo, não podemos brincar de fé. A nossa vida espiritual é diuturna, dia e noite, amados. Porque muitas pessoas só oravam quando eram motivados, quando eram exigidos, ou quando estava em situações piores, ou caía em uma consequência, se desesperava. Mas agora, todos nós, indistintamente, do maior ao menor, nós estamos vendo que precisamos estar atentos, vigilantes, porque o inimigo mostrou a cara. Ele não vai destruir a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja somos nós. Agora eles precisam ver essa igreja, mas essa igreja precisa estar vigilante, somos nós que temos esse papel. Só que algumas pessoas dormem, então ele, com as suas astutas artimanhas, com a competência que ele tem, ele entra na nossa casa, ele nos vigia, anda de redor, e ele percebeu que muitos de nós abrimos as portas, deixamos a guarda, abandonamos a nossa vida espiritual, e com isso ele está tentando matar, roubar e destruir. O que fazer, amados? Ficar sentados, esperando a morte chegar? Nós vamos ficar olhando a vida passar, os dias estão passando, vamos já para 120 dias. E muitas pessoas, pastor, mas ore por mim. É verdade, nós estamos orando, os pastores estão orando, estamos numa campanha de oração. E olha que o desafio é minúsculo, 15 minutos de oração, e muitos ainda não conseguem permanecer. 15 minutos não pudeste vigiar? Não conseguiste vigiar comigo, como diz Jesus lá no Getsemane, quando ele desce, olha, vê os seus discípulos confiáveis e amigos dormindo. Você não consegue vigiar? Então o inimigo tem prevalecido, tem roubado. Ele está roubando a nossa casa, ele está roubando nossos filhos, ele está roubando o nosso coração, ele está roubando o que há de mais precioso na vida, a nossa alma. E muitas pessoas estão entregando gratuitamente. Sede vigilante. O que nós vamos entender com isso? Primeiro, vigie enquanto está de pé, enquanto o profeta te alerta, enquanto o intercessor te avisa. Vigie, sede sóbrio quanto ao vosso adversário, o diabo, que anda de redor, rugindo como leão, para poder tragar. Vigie enquanto está de pé, enquanto o Espírito fala com você, comigo, conosco. Vigie enquanto a palavra ainda está viva. Vigie, porque é hora de vigiar, minha irmã, meu irmão. Vigie espiritualmente, vigie no que ouve, vigie no que fala, vigie no que vê.
nós temos o Espírito Santo, nós temos o dom do discernimento. Agora é hora de vigilância. Eu preguei recentemente e falei que hoje nós estamos recebendo uma enxurrada de informações cristãs, teológicas, bíblicas. Coloque tudo à prova, retenha o que é bom. Quem vigia somos nós. Quem é enganado somos nós. O diabo, ele não é enganado, ele faz porque ele é o engano. Enganados somos nós. Vigie. Veja a voz de quem fala com você, a voz do seu pastor, a voz de alguém que cuida da sua alma, alguém que não está vigiando ou cuidando da sua alma de 1 ano, 2 ou 3, mas alguém que toda a sua vida cuidou da sua alma, aquele que te levantou lá do pó, aquele que te levantou como vida, sendo usado por Deus. É lógico, quem dá a vida é Jesus, mas aquele que foi usado para a tua salvação, que te batizou, que cuida, que intercede, que até hoje batalha no reino espiritual. Com certeza esse é o pai legítimo espiritual que vela e tem responsabilidade por sua alma. Como diz Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, que o pastor vai dar conta desta alma. Logo, não vou entrar em detalhes que todo mundo aqui sabe, aqueles que ouvem, aqueles que obedecem, aqueles que verdadeiramente sabem quem está falando com ele, aquele que cuida da minha vida por longos anos, que já lutou contra o diabo no espiritual para te defender, para guardar a sua vida. Mas quem vigia? Eu. Que voz eu tenho ouvido? Segunda coisa. Primeira coisa que você deve fazer contra o ladrão é vigiar. Segunda coisa, feche as portas para ele. É impressionante quando essa palavra veio no meu coração hoje. Feche as portas para ele. E quando eu prego para vocês, eu prego para mim. E quando eu estava meditando, eu fiquei olhando, falei, meu Deus, eu também preciso fechar as portas para que a maldade do inimigo, a mentira do inimigo não entre na minha mente, desça ao meu coração e eu me torne igual a eles, eu me torne aqueles que vivem no pecado, eu me compare ao mundo. Eu tenho que fechar as portas para as influências que querem me tirar da presença de Deus, da comunhão do Espírito, que quer tirar eu da unção do Espírito, do meu chamado, do meu ministério, da minha salvação. Eu preciso fechar as portas. Quem fecha ou abre a porta somos nós, querido. Jesus diz lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. A fechadura, só tem uma fechadura pelo lado de dentro. Ou você fecha, ou você abre para Jesus entrar. Quem tem que fechar somos nós. O que estão trazendo para mim? O que estão me chamando para fazer? Quem está chegando na minha casa? Quem é que adentra na minha casa? Quem senta na minha mesa? Quem é? Quem são? Como eu disse no início, o inimigo não vai chegando dizendo eu sou teu inimigo. Muitas vezes ele chega como amigo, mas te arma as ciladas. Saiba, feche a porta para aqueles que às vezes têm inveja de você. Ele não quer o teu bem. Ele quer ir lá, ele quer te ver, ele quer saber da sua vida, não para te ajudar, mas porque ele quer ser mais do que você, quer ser melhor do que você. Terceiro ensino: tenha discernimento das estratégias do ladrão. Tenha discernimento das suas ciladas. Quem anda comigo, quem fala comigo, quem é meu inimigo? Ninguém vai para a guerra lutar com quem não sabe. Alguém um dia disse que ir lutar sem saber que é inimigo fica como cego no meio do tiroteio, não sabe de que lado vem o tiro.
Mas eu tenho que ter discernimento. Quem me dá discernimento? O Espírito, a palavra, a comunhão, a oração. E é isso que muitos cristãos nesses dias deixaram de exercer o discernimento da sabedoria. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, se te falta sabedoria, peça a Deus e Ele te dá deliberadamente. Então só falta sabedoria para quem não busca de Deus. Porque é de graça, é deliberado. Esse é um tempo de vigilância, querido. Quero reforçar, ser repetitivo, propositalmente. O diabo não está de férias. Olha para esse irmãozinho do lado e faz assim. Só aponta assim para ele. Aponta para o teu irmãozinho do lado aí. Isso. Aponta assim e fala: o diabo não está de férias. Ele não está de férias. Ele está rodeando. E aonde ele encontrar pessoas que não têm sabedoria, não têm discernimento, essas pessoas que uma hora está aqui, outra hora está ali, uma hora acompanha esse, acompanha aquele, uma hora ouve esse, ouve aquele, falta sabedoria, falta discernimento, esse rapidamente pode ser enganado. E se ele conseguir tomar o nosso coração, queridos, vai ser difícil retornar. Quarto ensino: seja inteligente. Olha só, seja inteligente. Coloque a sua mente cativa a Jesus. Querido, vida espiritual é vida de inteligência. Vida espiritual é necessário nós sabermos o que falamos e o que vivemos. Precisamos ter inteligência. Olha só o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 4. Eu digo isso a vocês, para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam ser boas. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Vou repetir o texto. Eu digo isso a vocês, para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam ser boas. Isso é inteligência. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Ele veio cumprir. Ele veio para cumprir um propósito dele. Resultados de uma pesquisa. Mas quem cumpre o propósito da vigilância, da sabedoria, do discernimento, quem cumpre o propósito de guardar a fé, a esperança, a salvação em Cristo, somos nós. Amém? Hoje eu vim te dizer: acorda tu que dormes. Fica alerta, minha irmã, meu irmão. Está na hora de vigiar mais na sua casa, no seu trabalho. Vigiar com quem você fala, com quem você ouve. Vigie no reino espiritual, porque o reino espiritual não para. Dia e noite trabalham. A Bíblia diz que Deus não dorme. Aquele que nos guarda não dorme. Os seus olhos não pestanejam cuidando de nós. Então nós precisamos também ser vigilantes, vigiarmos e cuidarmos, para que o ladrão não entre, roube e mate a esperança do nosso coração.